Ele não caiu de uma vez. Ninguém cai assim. Não existe uma queda em câmera lenta como nos filmes. O que existe é o que ninguém vê. Um dia ele parou de se importar se o despertador tocava. Depois, passou a dormir com a roupa do dia anterior. O café da manhã virou qualquer coisa que estivesse no armário. E o espelho virou um inimigo que ele evitava. Não havia uma tragédia visível, só uma erosão constante. E quando finalmente percebeu, já estava soterrado. Por fora, tudo ainda parecia sob controle. Ele sorria quando precisava. Respondia mensagens com um "tudo certo", automático. Mas por dentro, ele estava afundando. Não por uma grande perda, mas por 1000 cortes invisíveis, pequenas decepções, sonhos que evaporaram, cobranças silenciosas e o pior de tudo. O silêncio dentro dele estava ficando confortável. Ele não sabia exatamente quando perdeu a si mesmo. Talvez tenha sido no dia em que deixou de tentar, ou no momento em que aceitou que era tarde demais. Mas a verdade é que a vida o venceu sem fazer barulho. E é assim que acontece com a maioria. Ninguém anuncia que está no fundo do poço. As pessoas apenas desaparecem emocionalmente, uma camada por vez. Mas antes de afundar de vez, algo nele resistiu. Uma faísca, um incômodo. Não era otimismo nem esperança. Era ódio. Ódio por ter se deixado chegar tão longe no vazio. Ódio por ter acreditado que aquela versão quebrada dele era tudo o que restava. E esse ódio, paradoxalmente, foi o que o manteve vivo. Foi nesse estado de colapso interior que ele descobriu algo antigo. Um código esquecido. Não estava em livros de autoajuda. Estava nas páginas sujas da história. O código dos homens que perderam tudo e mesmo assim se levantaram. Um nome começou a ressoar como um trovão dentro da sua mente. Musashi. Não como um ícone distante, mas como um igual. Um homem que também perdeu tudo, mas se recusou a morrer espiritualmente. Um homem que trocou conforto por propósito. E que cunhou sem querer um manual de guerra para almas em ruínas. É aqui que essa história começa. Se você também sente que está quebrando por dentro, se já sorri por fora e sangra por dentro, então talvez, só talvez, essas regras possam ser a sua nova armadura. Regra número 1, venha seguir. Mas antes, entenda isso. Você só vai se reconstruir se estiver disposto a sangrar de verdade. Aceitação. Essa é a palavra. Mas não do jeito que os fracos usam. Não como resignação. Não como quem se entrega à dor. Estamos falando de uma aceitação selvagem, brutal. O tipo de aceitação que arranca você da ilusão e te joga nu diante da realidade que você se recusa a encarar. Ele aprendeu isso no pior momento. Quando tudo o que tinha desmoronou. Não houve aviso, só perda. O emprego que sustentava seus dias foi embora. A relação que dava sentido às noites morreu. E com isso, o que sobrou? Silêncio, desorientação e um mundo que parecia continuar girando como se nada tivesse acontecido. É nesse ponto que muitos se afogam, não na dor da queda, mas na recusa em aceitar que ela aconteceu. Eles tentam segurar os cacos do que eram. Insistem em reviver mentalmente uma versão que já não existe. Mas Musashi, aquele guerreiro que sangrou, falhou e sobreviveu, fez o oposto. Aos 17 anos, em 1600, ele perdeu tudo. Participou da maior guerra do Japão e perdeu. Seu clã foi esmagado, seus aliados mortos. O menino samurai que sonhava com glória virou um pária, sozinho, foragido, despido de tudo, menos de uma escolha: negar a realidade e definhar. Ou aceitá-la e se transformar. Ele escolheu aceitar. Não porque era fácil, mas porque era o único ponto onde se pode recomeçar. Ele olhou para sua ruína e disse: é aqui que estou, então é daqui que vou sair. E isso, por mais simples que pareça, é um dos gestos mais radicais que um ser humano pode fazer. Olhar o abismo nos olhos e chamá-lo de ponto zero. Você pode estar vivendo isso agora. Talvez tenha perdido tudo.
talvez esteja perdendo a si mesmo, pouco a pouco, sem saber como parou aí. A pergunta não é, por que isso aconteceu comigo? Essa pergunta só te arrasta mais fundo. A pergunta real, a pergunta que Musashi se fez foi: o que posso fazer agora? Não se trata de ser passivo, mas de parar de lutar contra fantasmas. Quando você aceita que a vida não vai ser como você planejou, algo dentro de você muda. Você para de desperdiçar energia no que já está morto e começa a olhar para o que ainda respira. A aceitação é o corte da ilusão. Ela é o momento em que você enterra a fantasia e volta ao mundo real com os punhos fechados. Musashi não reconstruiu sua honra lutando contra o passado. Ele a reconstruiu treinando, a cada dia para enfrentar o futuro. E isso só começou quando ele parou de perguntar por quê. E começou a construir o que vem depois. Você quer sair do buraco? Então pare de cavar com ressentimento. Pare de gritar com o que já foi. Aceite, mas aceite com raiva, com dignidade, com os dentes cerrados. Diga a si mesmo: é aqui que estou. Mas não é aqui que vou morrer. Essa é a regra número 1. Aceite a vida como ela é. Porque só quem aceita o campo de batalha pode começar a vencer nele. Quando a dor se instala, o impulso é sempre o mesmo: fugir. Fugir da realidade com o que for possível, com comida, com bebida, com distração. Você não quer enfrentar o vazio, então tenta preenchê-lo com qualquer coisa. Mas Musashi não fez isso. Ele teve todas as razões para desistir. Poderia ter procurado um senhor feudal, vendido sua lâmina e vivido o resto dos dias em conforto, mas ele recusou, porque entendeu uma verdade cruel e necessária. O prazer é uma anestesia que te mantém quebrado. Muitos se afundam exatamente aí. Quando a vida os destrói ao invés de reconstruírem, eles se embebedam de distrações. Maratonam séries para esquecer. Comem até entorpecer. Gastam o que não têm. Buscam no sexo, no álcool, nos likes, qualquer coisa que os faça não sentir. Mas o problema nunca foi sentir. O problema é não fazer nada com o que se sente. Musashi entendeu isso no frio, na estrada, dormindo na floresta, sem conforto, sem abrigo, escolhendo uma vida intencionalmente desconfortável porque sabia que o verdadeiro conforto estava do outro lado da disciplina. Ele evitava luxos. Segundo relatos, não tomava banho regularmente para jamais ser pego desprevenido, e treinava todo santo dia, porque sabia: a dor não desaparece com prazer, desaparece com propósito. Agora olhe para sua vida. Se você está afundando, o que tem feito? Tem enfrentado a dor ou só a afogado em prazer imediato? Você diz que está cansado, então se dá um presente. Mas esse presente te destrói, porque no dia seguinte a dor ainda está lá. Só que agora você também está mais fraco. Musashi dizia: o prazer é uma armadilha. Ele é como água salgada. Parece aliviar sua sede, mas só te deixa mais seco por dentro. Você quer sair do fundo do poço? Então, comece a caminhar descalço por dentro dele. Sinta cada dor, mas use essa dor como alavanca. Transforme cada desconforto em um tijolo, cada impulso vencido em uma vitória silenciosa. Pare de fugir. Pare de buscar alívio em distrações que te destroem lentamente. A reconstrução é desconfortável, mas é esse desconforto que te limpa, que te purifica, que te molda. Musashi não buscou prazer. Ele buscou poder interior. E esse poder é forjado no desconforto. Então a regra número 2 é simples, mas letal. Não persiga o prazer para fugir da dor. Persiga o propósito, mesmo que doa, porque a dor é o mapa de onde você precisa ir. A fúria cega, o desespero afoga, a tristeza paralisa. Quando a vida te arrebenta, a primeira coisa que você perde é o controle. E se você não recuperar isso rápido, será só mais um afundando num mar de reações inconscientes. Foi exatamente
Por isso que Musashi escreveu com sangue nas entrelinhas da sua vida. Jamais haja por impulso. Controle sua mente antes que ela o controle. Ele não disse isso como quem fala da boca para fora. Ele viveu isso com a lâmina no pescoço. Literalmente. Imagine o cenário. Musashi vai enfrentar Sasaki Kojiro, o duelista mais mortal do Japão, ambos armados. Um deles não sairia vivo. Mas Musashi fez algo inesperado. Chegou horas atrasado ao duelo. Kojiro, tomado pela raiva, desrespeitado, furioso, entrou em campo emocionalmente desequilibrado. Musashi, calmo, focado, cirúrgico. Enquanto Kojiro atacava movido por emoção, Musashi apenas esperava e o derrotou com um único golpe. Você pode não estar em um campo de batalha com espadas, mas já agiu com raiva? Já explodiu com alguém e depois se arrependeu? Já tomou decisões em meio ao desespero e depois pagou caro? Esse é o duelo que você enfrenta todos os dias. E se não aprender a vencer, vai acabar destruindo o que ainda resta de você. Musashi ensinou. Seguir o coração é perigoso, porque o coração, quando está em chamas, queima tudo ao redor. Vivemos numa época onde todo mundo diz: siga seus sentimentos, ouça sua intuição. Mas sentimentos são ondas. Eles sobem, quebram e passam. Você não constrói um castelo numa onda. Você constrói sobre rocha. Se você quer se reconstruir, vai ter que recusar os comandos do impulso. Vai ter que calar a voz do pânico. Vai ter que dizer não ao desejo de explodir, sumir, agredir ou desistir. Isso é o verdadeiro autocontrole. Não é frieza, é disciplina emocional. É dar um passo atrás antes de falar. É esperar um dia antes de decidir. É respirar fundo antes de quebrar algo que não poderá ser consertado. Musashi não suprimia suas emoções. Ele as transformava em estratégia. Raiva, ele transformava em foco. Medo, em cautela. Tristeza, em silêncio produtivo. Ele não era movido pela emoção. Ele as movia. Você precisa disso. Porque quando a sua vida está no chão, qualquer movimento errado pode enterrá-la de vez. É nesses momentos que sua mente vai te dizer: desista. Fale agora. Grite. Você tem o direito de explodir. Mas se você ouvir, já perdeu. Porque a verdadeira força não é agir, é saber quando não agir. Então pare, silencie, espere. E quando a emoção baixar, haja com clareza. A regra número 3 é essa: domine suas emoções, ou elas dominarão você. A dor tem uma armadilha. Ela fecha o mundo inteiro dentro de você. Tudo vira eu. Meus problemas, minha tragédia, minha ruína. E quanto mais você se concentra nisso, mais o mundo encolhe até caber no tamanho da sua angústia. Você vira um prisioneiro de si mesmo, preso em uma cela construída com as próprias memórias, culpas e comparações. Musashi entendeu esse veneno e respondeu com uma regra simples, brutal e libertadora: pense levemente de si mesmo e profundamente sobre o mundo. Ele poderia ter se tornado um monumento de arrogância. Derrotou mestres, venceu batalhas, sobreviveu à queda do próprio clã, mas não se fechou em si mesmo. Pelo contrário, ele saiu da guerra e mergulhou na arte. Estudou caligrafia, pintura, estratégia, filosofia, meditou em cavernas, observou a natureza, porque entendeu que quanto mais profundo é o seu sofrimento, maior deve ser sua visão. E você está preso dentro da sua própria cabeça, repetindo as mesmas perguntas, se afogando nos próprios pensamentos, se comparando com vidas que você nem conhece de verdade. Por que comigo? O que eu fiz de errado? Por que fulano consegue e eu não? Essas perguntas não levam a respostas. Elas levam ao esgotamento. Porque não tem fim, só ciclo. O mundo é maior que você. A dor é real, mas ela não é tudo que existe. Lá fora, vidas estão sendo vividas,
Histórias estão acontecendo. Pessoas estão lutando, falhando, vencendo, servindo. E você pode fazer parte disso, se sair de si. Olhe ao redor. Leia um livro que não tenha nada a ver com você. Ouça o silêncio da madrugada. Observe uma árvore em silêncio por 5 minutos. Converse com alguém, só para entender a dor dele. Quanto mais você sai da sua mente, mais você percebe que não está sozinho no campo de batalha. E isso muda tudo. Você percebe que não é o centro do sofrimento universal, que outros passaram por aquilo e sobreviveram, que existe beleza mesmo na ruína, e que sua dor, por mais legítima que seja, não precisa ser o centro da sua existência. Musashi não escapou de si mergulhando no ego. Ele escapou observando o mundo. E quanto mais via o mundo, mais pequeno o eu ficava. Não em valor, mas em peso. Essa leveza do ego é liberdade. É como respirar de novo depois de semanas sufocando. Então saia da sua própria cabeça. Não para negar o que sente, mas para lembrar que existe mais. A regra 4 é clara. Ganhe perspectiva. Veja o mundo além da sua dor. E você verá que ainda está vivo. E isso já é poder. Você está lutando com tudo o que tem. Cada passo é pesado. Cada pequena vitória é suada. E de repente, você abre o celular e vê alguém sorrindo. Uma viagem. Um corpo perfeito. Um novo amor. Sucesso. E você sente. Mesmo sem querer, você sente. Aquela pontada invisível chamada inveja. A comparação. O ressentimento. A sensação de que a vida está sendo generosa com todos, menos com você. E é aí que muitos se perdem. Não nas derrotas, mas na inveja diante das vitórias alheias. Musashi enfrentou isso. Durante sua jornada como Ronin, ele cruzou com nobres, senhores, mestres cercados de luxo e conforto. Ele, sozinho, sem nome, sem clã. Poderia ter se corroído por dentro. Poderia ter dito, por que eles e não eu? Mas ele não fez isso. Ele se blindou, porque entendeu uma verdade. A inveja não destrói o outro. Destrói você. Quando você gasta energia comparando sua vida com a de outro, você abandona o único caminho que pode realmente mudar a sua história. O seu. A comparação é uma ilusão cruel. Você nunca vê o todo. Você vê recortes, fragmentos, e cria um filme fictício onde todos vencem, menos você. Mas isso é mentira. Aqueles que parecem estar vencendo também sangram, também lutam. A diferença é que você não vê o bastidor deles, só o palco. Musashi sabia que o único terreno seguro era aquele onde seus próprios pés pisavam. Ele se concentrou no que podia controlar: sua mente, sua disciplina, sua espada. E a cada dia erguia sua vida, sem olhar para o que o outro estava construindo. Você precisa fazer o mesmo, se blindar contra a comparação, não porque o outro não mereça, mas porque você merece liberdade, e liberdade começa quando você para de medir seu valor com a régua dos outros. Você tem a sua história, a sua dor, a sua guerra, e só você pode vencê-la. A inveja só entra quando você esquece de agradecer, quando você foca no que não tem e ignora o que ainda resta. E mesmo que tudo esteja destruído, se ainda existe vontade dentro de você, então existe esperança. E onde há esperança, há construção. Então, olhe para dentro. Agradeça o que sobrou. Abrace o que ainda pulsa. E diga a si mesmo: eu não estou atrasado, estou no meu caminho. Essa é a regra número 5. Nunca se compare. Expulse a inveja do coração e caminhe com os olhos no seu próprio chão. Agora você sabe, não existem atalhos, não há fórmulas mágicas, só códigos. Códigos forjados na dor, na lama, no silêncio. Você viu o que Musashi fez, não como lenda, mas como homem. Ele caiu, aceitou, resistiu aos atalhos, controlou o caos interno, abriu os olhos para o mundo e se blindou contra o veneno da comparação. Essas não são regras, são lâminas, ferramentas que cortam tudo aquilo que te enfraquece. A negação, a distração, o impulso,
a obsessão com o próprio reflexo, a inveja sorrateira. Se você chegou até aqui, há algo dentro de você que não morreu. Pode estar ferido, esquecido, enfraquecido, mas não está morto. E se ainda pulsa, então ainda há caminho. Você pode continuar a vida como ela é, ou pode honrar o que restou. Pode se levantar em silêncio e escrever sua próxima página, com sangue, suor e consciência. Porque agora você tem um código. E códigos não foram feitos para serem lidos, foram feitos para serem vividos. Aceite a vida como ela é. Não busque prazer para fugir da dor. Controle suas emoções. Pense levemente de si e profundamente sobre o mundo. Nunca se compare. 5 regras, 5 lâminas, 5 passos para sair do inferno e começar a subir. Agora a decisão é sua. Vai fechar esse vídeo ou vai levantar? Se essa mensagem te atingiu, deixe um comentário com apenas uma palavra: levantando. É só isso. Não precisa explicar nada. Só mostra que você não desistiu. E se você conhece alguém que está no fundo, manda esse vídeo. Porque às vezes tudo o que alguém precisa é de um código e uma fagulha.